Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, população que nos assiste pela TV Câmara, que nos escuta pela Rádio Câmara, meu muito boa tarde. Eu queria começar minha fala falando sobre a audiência pública sobre os prédios tombados que o professor Segala e o vereador Júnior Rodrigues fizeram semana passada. Excelente audiência pública, viu, professor Segala, viu, Júnior Rodrigues, excelente, né? Percebemos que muito pouco o poder público dá de incentivo para o proprietário do prédio tombado em relação o incentivo, assim, tipo, zerar o IPTU, né? Para o proprietário também cuidar da manutenção do patrimônio, né, dele, né? E o senhor deu um exemplo muito bom, viu, professor Segala, sobre a casa do imigrante, né? Então, pelo descaso, né, a memória da cidade, né? Isso é importante, haver incentivos para a preservação, né, por parte do Poder Executivo. Então, foi muito interessante. O historiador Fábio Palota foi muito bem na explicação dele, né, sobre a necessidade de fazer um museu industrial ferroviário. Eu adoro essa palavra industrial, né? Eu sempre adoro muito. Então, tem que preservar essa memória na cidade, né? Eu também fui procurado hoje, né, pelo senhor Leonardo Genofre, da Bracel. Viu, vereador Meira, que ele trabalha na área de relações institucionais da Bracel. Essa discussão sobre o eucalipto, né, drenar muita água do subsolo, né, que o vereador Borgo iniciou, né? Eu fui procurado por ele para mostrar a visão da empresa sobre isso, né? Eu até queria depois confirmar com a vereadora Estela, que é da presidente da Comissão de Fiscalização, numa reunião dessas, a gente poder trazer o gerente para ele poder expor as ideias da empresa em relação a isso, o que a empresa pensa, né? Qual a solução que ela pode sugerir para nós, né, em relação a todo esse tema do eucalipto sugar água do subsolo, né? Então, eu acho que poderia, numa hora, marcar para o senhor Leonardo vir aqui e dar essa impressão, né, mostrar a visão da empresa Bracel para nós aqui, né? Eu acho que é muito importante esse tipo de discussão, né? Agora, não poderia deixar de falar sobre a falta d'água, né? Meu Deus do céu, que coisa, que falta de planejamento. Eu estava fazendo uma conta aqui, né? A vazão que se tira do Rio Batalha é 550 litros por segundo, que dá 1.980 metros cúbicos por hora. E o aumento de produção nessa região abastecida pelo Batalha, viu, professor Segala, foi de 110 metros cúbicos hora, que é o posto da Praça Portugal. Então, 110 metros cúbicos sobre 1.980 metros cúbicos hora, que é o que retira do Batalha, foi um aumento de 5,55% na produção. Então, um aumento pífio de produção, sabe? A população necessitando de água e o DAI num aumento pífio de produção de 5,55%. Eu sei que ele fez mais uma interligação lá do Poço Imperial, lá jogando tudo, mas é muito pouco, perto da necessidade que a população tem. Não é à toa que depois a população tem esse sentimento de privatizar, né? Não tem água, né? Então é complicado. E o que eu, ali na frente da empresa, lá que o pessoal busca água lá, faz 20 anos que a gente faz esse serviço, e a gente escuta um pouco das reclamações, né, das pessoas, né? Então é duro você ver a população sendo exposta a uma situação degradante. Como o próprio Marquinhos falou, banheiro interditado, a pessoa querendo usar o banheiro. Quer dizer, ficou desesperada.
não podendo tomar banho. Quer dizer, a pessoa fica louca, né? Com tudo isso. E a conta paga certinho. E depois falta água, ar na tubulação vem rasgando. Por isso que eu, mais uma vez, reitero, a população tem que instalar um bloqueador de ar. No Mercado Livre, se você entra no Mercado Livre, coloca lá para pesquisar, bloqueador de ar, R$30 custa. Você coloca depois do hidrômetro, é uma coisa tão simples, ele é um anteparo com uma molinha, daí quando o ar, uma molinha atrás segurando o anteparo, quando o ar chega, o ar não tem força para vencer a força da mola e para ali. Só a água, quando passa, tem força para empurrar o anteparo e dar continuidade. Então ele bloqueia o ar. E é uma coisa totalmente legal. Né? Totalmente legal, não tem nada de legal. Então, eu incentivo a população a instalar os bloqueadores de ar logo após o hidrômetro do DAI, para não acontecer essas pouca vergonha. Isso é uma pouca vergonha, né? Então, isso é importantíssimo para a população, instalar os bloqueadores de ar, né? E é duro, né? É duro ver que não está tendo um planejamento. Não está tendo um planejamento. Porque o que adianta o DAI ter 70 milhões de reais em caixa se não tem água para entregar? Então é complicado, eu fico triste de ver isso. O presidente, logo que assumiu, ele já devia ter feito uma licitação para furar 5, 6 poços ao mesmo tempo. Tem empresa, tirando a Construléu lá que está furando esses poços, aí tem mais empresa. É só vontade de querer que as coisas aconteçam. Fura 5, 6 poços ao mesmo tempo. A população está vendo trabalhar. A população tem uma percepção diferente do trabalho do DAI, viu, pastor Bira? O DAI está trabalhando. Agora, furar um poço no ano? E furou de uma maneira errada. Mais do que eu cansei de falar aqui, esse negócio dos cabos. Sabe, jogando dinheiro público fora. Tanto na execução do poço, querendo aproveitar uma bomba antiquada, como no custo operacional. E quem vai, mais uma vez, é uma pergunta que eu falo e ninguém responde, viu, vereador Carlinhos? Quem vai pagar a diferença de 20 mil reais na conta de luz do posto da Praça Portugal? Quem se responsabiliza e vai bancar, querendo aproveitar uma bomba usada, uma bomba menos eficiente? Quem vai bancar isso aí? Então, perguntas que ninguém quer falar. Por favor, professor Segala, me honre com a parte. Muito obrigado, vereador Birriel. É apenas para dizer a Vossa Excelência que, na sexta-feira, estava eu na Associação dos Engenheiros, quando começou uma conversa sobre a situação hídrica aqui de Bauru, e um dos engenheiros disse que assistiu uma palestra de um engenheiro colega nosso, de Ribeirão Preto, onde ele noticiava que o número de poços que foram abertos naquela cidade rebaixou muito o lençol freático ali na região. E que, com isso, os poços cada vez tiveram que ser mais profundos, passaram a encontrar rocha, passaram a ser muito mais caros para serem perfurados. Então, uma das coisas que me preocupa é saber se nós temos consciência de quantos poços nós podemos furar aqui sem comprometer o lençol freático da forma como foi noticiado, ou seja, criando problema. Não, eu concordo com o senhor que essa é uma preocupação justa, né? Mas atacar o meio ambiente nós vamos ter que atacar de qualquer jeito. O ideal, com certeza, é aproveitar toda a água superficial.
toda a água superficial de Bauru tem que ser aproveitada para tirar o mínimo possível do subsolo. Só que tem um porém, economicamente, você aproveitar essa água superficial é custoso, porque uma estação de tratamento de água, por exemplo, para fazer lá na ETA, para substituir aquela estação de tratamento de água, mais de 100 milhões. Então, 70 milhões é dinheiro, é claro que é dinheiro. Para furar poço, resolve, porque o poço é barato, perto de uma solução de água superficial, é barato. Mas só que nós temos que resolver esse problema a curtíssimo prazo, mesmo que depois os poços perfurados, dá um tempo no poço. Né? Porque o importante, o trabalho que o vereador Marcelo está fazendo, muito importante em mostrar outros pontos de águas superficiais na cidade, só que isso é muito custoso para você explorar. Né? Claro, tem que explorar, esse é o ideal. A médio e longo prazo tem que explorar. Mas a curto prazo, pelo menos, para resolver esse problema da falta d'água, tem que ser poço, não adianta, senão vai acontecer isso, né? E outra coisa também, só finalizando, viu, presidente? Essa falta de planejamento traz um custo financeiro para a autarquia absurdo. É a mesma coisa, eu fabrico gelo. Pastor Bira vai lá na empresa comprar gelo. Ah, eu não tenho gelo para vender para o senhor, Pastor Bira. Eu estou tomando prejuízo. O DAI, a população quer comprar água. O DAI não tem água para vender, está tomando prejuízo. Agora, uma coisa que eu fico assim, abismado, daí ninguém se responsabiliza por esse prejuízo do DAI. O gestor, o presidente não assume. Ah, eu fiz um planejamento errado, faltou água, eu me responsabilizo por essa falta d'água. Não aparece, é São Pedro. Daí joga a culpa nas costas de São Pedro. Então, olha, péssima administração do DAI nesse ponto. Falta de planejamento, funcionários que não vestem a camisa da empresa, não vestem. Claro, teve funcionário que foi lá na minha empresa, professor Segalo, não estou generalizando, viu? 2 funcionários do DAI, quando começou essa história do grupo de estudo para privatizar, eles choraram no meu escritório, que amam o DAI. São funcionários que amam o DAI, que vivem o DAI. Gostaria de colocar meu nome na explicação. Desculpa o alongamento.